Vamos para mais um episódio! Segunda temporada! Tô muito emocionada. E levemente ainda me curando da gripe. Mas muito feliz. Gente, eu já quero começar pedindo desculpas, tá? Eu sei que eu errei. Bom, infelizmente, não tem como, né? A gente controlar tudo da vida. Já sabemos disso. E alguns, no final do ano passado, né, eu prometi alguns episódios e saí correndo. Mas foi porque não dependia de mim, dependia de convidados. E as pessoas têm compromissos, têm trabalhos e, enfim, acontece a vida, né? Então, infelizmente, a gente não pôde dar continuidade por conta de imprevistos mesmo do dia a dia e, enfim, os convidados não conseguiu seguir. As convidadas, que eu não vou negar que eu vou priorizar mulheres sim, porque é sobre isso e tá tudo certo. Mas é isso, eu gostaria muito de começar pedindo desculpas por conta disso. Eu odeio, detesto absurdamente prometer e não cumprir, não é do meu feitio. Porém, tem coisas que fogem do nosso controle. Então é importante eu trazer isso também para vocês saberem o que se passa, né? O que tá acontecendo. Mas é sobre isso, não significa que eu desisti. Estamos com a segunda temporada. Tô muito feliz. Vai vir muita coisa legal nessa segunda temporada, inclusive convidados novos, convidadas novas, e temas inovadores e coisas que vão te fazer agregar os dois ao mesmo tempo, o mundo pessoal e o mundo profissional. Porque sim, né? A mesma pessoa que trabalha, a mesma pessoa que vive. Então, essas duas coisas têm que andar junto, lado a lado. E agora, muito mais assuntos muito mais amadurecidos, né? Pós-fim de ano, pós-festas e pós também várias experiências com o podcast. É claro que sempre que eu puder inovar e sempre que eu puder trazer algo novo ou tentar melhorar alguma coisa, eu ainda assim vou tentar, tá? Mas aprendi muitas coisas em relação a equipamentos, principalmente. Ai, que tristeza, né? O problema do erro tá sempre no usuário. Não sei nem porque eu me surpreendo ainda, mas enfim. Hoje vamos falar sobre concorrência. Eu tive uma palestra sobre o João Branco. Sobre não, né? Ele deu uma palestra no RD Summit 2024. E duas coisas. Primeiro, esse podcast ainda vai ouvir falar muito de RD Station, até porque, e RD Summit, é um evento gigantesco. É um evento que são 3 dias são poucos para assimilar tudo. E meses também vai ser difícil para assimilar tudo. Então eu vou falar um pouco sobre um tudo sim. Vai acontecer bastante. E eu ainda vou estender alguns assuntos, porque algumas coisas não merecem só um post, merece ser aprofundado aqui no podcast, onde a gente pode falar com mais liberdade, mais extensão. E na palestra do João Branco, como eu estava falando, ele fala sobre os aprendizados. Para quem não conhece, João Branco, ele foi o gerente de marketing do MEC por muitos anos consecutivos. Então, se teve uma coisa que ele aprendeu na vida, foi sobre marketing de guerrilha, com toda certeza absoluta da vida. Para quem não sabe, apesar que marketing de guerrilha é um termo tão antigo que eu nem sei se vale a pena a gente falar sobre isso. Mas digamos que assim como numa guerra, né? O marketing de guerrilha, ele bate de frente com coisas imediatas que foram feitas. Então, é tipo criança que zomba de outra criança? Tipo bullying infantil? Tipo isso. Apesar que bullying não tem idade, né? Infelizmente, porque é uma coisa horrível que eu não apoio e não acho nada engraçado. Mas, no mundo do marketing, digamos que é como se fosse uma afronta, é uma coisinha. Quer ver uma coisa que era muito conhecido entre o Monbiju, que era o amaciante do Bombril, se eu não me engano, se eu não tô trocando as bolas aqui né, de duas marcas e tal. E o Comfort. O Comfort, por muitos anos, foi o número um em amaciante no mundo, né? Quer dizer, pelo menos no Brasil, não posso dizer no mundo, não. E quando chegou o Monbiju, aquele carinha que ficou muito conhecido por ser o garoto propaganda da Bombril, ele fazia deboches mostrando a embalagem. Depois de um tempo, foi proibido, porque, né, colocaram na justiça e tal. Hoje, inclusive, não pode ser feito isso. Você pode até trazer referências, e aí, se você não mostrar, quem disse que quem se doeu que tá dizendo, entendeu? Mas antigamente não tinha essas regras muito rígidas. Então, acontecia muito dele mostrar.
e aí ficar comparando qual que era o melhor do que o outro e tal. Eu lembro que até teve uma parte do comercial que quando foi, né, colocado que não podia e tal, ele chegou a falar sobre isso no comercial, aberto para todo mundo. E ele colocou a menção só da embalagem. Só que a marca já estava meio que conhecida. É igual mencionar o refrigerante da cor vermelha. Todo mundo vai saber que estamos falando da Coca-Cola. E uma lata de refrigerante azul, né, de refrigerante cola, vai ser associado diretamente à Pepsi. Então, assim, existem associações que, por conta do brand da marca ser muito forte, já acontecem naturalmente. E aí usam muito sobre isso. E o Mac, o BK, eles sempre trabalharam essa linha de frente. Por um tempo deram uma parada, depois não, mas sempre trabalharam. E aí ele trouxe o que que ele aprendeu com isso. Vamos falar primeiro sobre impressões da palestra. Eu nunca tinha assistido ele. Tem muita gente da área que talvez fique chocada com essa informação. Eu conhecia ele, sabia quem ele era, mas sei lá, eu acho que depois que eu assisti Fome de Poder, eu fiquei meio desencantada com o Mac. Então eu nunca corri muito atrás de informações sobre eles, a não ser o necessário, assim, sabe? Então parei de consumir McDonald's e eu comecei a pensar em outras frentes, assim. Só que aí eu conheci, né, o Elas na RD esse ano, me empolguei muito com elas e elas conheciam e falaram super bem dele. Eu pensei, por que não? E aí eu assisti a palestra dele, e assim, quem já tinha assistido falou que era mais do mesmo. Então, a mesma opinião sobre a Bianca Andrade se repassa a ele. Se você não assistiu, veja. Se você já assistiu, não repita, porque você vai perder tempo, ele vai falar a mesma coisa. Inclusive, eu achei muito louco, porque a galera contou sobre uma história que ele contava, que era muito impactante e tal. E ele repetiu a mesma história. Então, assim, para quem nunca ouviu, eu acho que faz muita diferença. Agora, para quem já conhece, vai ser mais do mesmo. Então, não perca tempo e vai ver algo novo. Nem que seja dar uma visita lá pela feira de negócios do evento, porque vai valer mais a pena, já que você já viu. Mas ele é um cara muito experiente e um cara que sabe muito sobre concorrência. Pausa para a água. Já beberam sua água hoje? Logo, os aprendizados que ele tem sobre, né, toda a experiência de vida com essa concorrência de marketing, de que ele é muito forte, tem muito a nos ensinar. Uma das coisas que ele ensinou, inclusive, foi uma coisa que eu sempre acreditei muito, mas eu acho que eu nunca tinha ouvido isso de um profissional e foi muito bacana. Você não pode ficar, você tem que, né, a gente chama no marketing até de brand marketing, que é quando você fica de olho no que os seus concorrentes estão fazendo. É importante. É importante você ver o que que eles estão fazendo, o que está acontecendo, se alguma coisa funciona ou se não funciona. É bacana ter lá. Mas, gente, primeiro, cuidado para não ficar aficionado, que era o que aconteceu muito com Mac e BK, e muitas outras marcas, Coca-Cola e Pepsi, Monbiju, né, Bombril e outras marcas de limpeza, acontecem com muita frequência. Porque acaba que você vê tanto que replica, que você faz igual. E você tirar como referência não é fazer cópia. Então, cuidado quando você vai fazer seu brand do dia a dia, que é dar uma olhadinha no que o concorrente está fazendo, dar uma olhada em quem novo está entrando no mercado, porque você pode sair um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí o seu cliente não vai ver diferença entre você e o seu concorrente. Então, cuidado com isso, é uma coisa muito que ele afirmou com muita certeza, e eu concordo com ele. É complicado quando você olha muito para o seu concorrente porque você se torna igual a ele. E tem uma coisa também que é bacana, não subestime, não subestime. Ele contou também sobre quando o BK entrou no mercado do Brasil, né? Ele, gerente de marketing nível nacional, antes de qualquer coisa, que é importante. Ninguém deu relevância para o BK. Ninguém deu credibilidade. Ninguém imaginou que ele poderia atingir o nível que ele atingiu hoje. Porque ele lidera o mercado. A gente não pode negar. E como ele fez isso, né? Quando ele chegou, todo mundo falou, pô, todo mundo come Mac, né? Tipo, quem come Mac não vai se importar com o que ele tá entregando. Só que ele veio com uma metodologia nova de marketing. Então, quando o BK chegou no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi atingir a geração, na época milênio. Então, eles foram em massa nos memes, eles foram em massa no tipo da geração
para agir como eles. O que aconteceu de imediato? A galera se identificou. E quando rola a identificação, já era. Porque depois da identificação, gente, o mundo é o limite. Então, assim, quando eles conquistaram a geração Millennium e tudo fazia sentido, as coisas casavam, eles começaram a perceber, o Mac, que estavam perdendo um público. Porque com o tempo, inclusive, o que aconteceu, né? A geração Millennium é a geração que viu a tecnologia crescer, né? A gente veio de uma geração sem tecnologia para a evolução, a criação e a evolução da tecnologia assim, em andamento no dia a dia, aplicado no seu dia a dia. Quando a gente pensa na geração Z, ela já nasceu com a tecnologia, então é Wi-Fi em casa, não tem limite de uso. Limite que eu digo assim, quem é milênio sabe. A gente tinha que esperar de madrugada para ter o melhor sinal de internet. E existem mil coisas aqui que eu posso colocar em relação à segurança que não existia na época. Então, quando eu colocar que já nasceu, é porque já nasceu assim. Para mim, na minha época, com 15 anos, era inadmissível e quase que impossível ter celular, aparelho celular. Eu tinha uma ou duas amigas no máximo que tinham. E mesmo assim era um aparelho, sabe, que já tinha passado por uns três adultos no mínimo. Hoje não, hoje uma criança com 5 anos de idade é super fácil ter um aparelho de celular. E aqui não vamos entrar em padrão do que a gente considera certo e errado, mas é só um ponto que é relevante. Hoje você vê uma criança de 5 anos que nunca pegou no aparelho de celular, é quase raridade. E eu sigo uma influenciadora que tem filhos de gêmeos pequenininhos, ela falou uma coisa que eu achei muito legal. Os filhos dela não têm contato com o aparelho celular, ela quis fazer diferente do filho mais velho dela, que pelo contrário teve. E aí ela fala que é muito louco, porque mesmo eles não tendo contato com o celular, eles sabem mexer. Então eles pegam o aparelho, tiram fotos, fazem um monte de coisa. Então, assim, é tão implementado na rotina a tecnologia de todo mundo, incluindo das crianças, que é natural para eles. Não, não é mais um bicho de sete cabeças, como foi pra gente um dia quando nunca tinha visto um aparelho daquele na vida. Então, isso é absolutamente normal. E aí, quando o BK veio, eles atingiram literalmente esse público. Aliás, eu acho que eu até posso ter me enganado, que eu falei que eles focaram na geração milênio. Eles até chamaram a atenção da galera do milênio, mas eu acho que eles focaram muito mais na geração Z. E por quê? Porque a geração milênio, ela é uma geração fidelizada. Então, quando a gente gosta de uma marca, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente gosta de verdade e a gente pega aquilo a ferro e fogo até onde a gente quiser e puder. E a geração Z não, ela é muito desprendida, ela é muito moderna. Então, o BK veio pesado com os memes, pesado com os marketing de guerrilha, debochando do Mac, fazendo várias coisas. E aí, o Mac foi perdendo mercado. E ele foi cobrado, né, óbvio, de como melhorar aquilo, e ele só conseguia refletir por quê? Por que isso está acontecendo? E aí, ele entendeu a chave do negócio que inclusive é a chave para tudo hoje. Isso é um aprendizado, eu acho que ele deixou de ser. Ele deixou esse cargo no MEC, eu acho que faz uns 5 anos, talvez, não sei, não tenho certeza, tá? Mas ele, aplicando isso hoje, por exemplo, ele disse que é um aprendizado que perpetuou e é verdade. Na verdade, sempre fez sentido, só que ninguém prestou atenção. Engraçado que o marketing foi criado por conta disso, porque para quem não sabe, até antes da Primeira Guerra, não existia marketing, porque não se precisava convencer alguém de comprar alguma coisa. Até porque se vendia produtos por necessidade. Até que foi criado toda uma geração de consumo. E aí foi necessário aplicar por que que a gente tem que convencer alguém de comprar alguma coisa? Tem algumas coisas bem ruins no meio de toda essa história. Tipo, parar de fazer coisa de qualidade, porque se ela quebrar, a pessoa vai comprar mais vezes. E se for de qualidade, a pessoa nunca mais vai comprar aquilo. É triste, mas enfim, não foi por isso que eu fiz publicidade, eu juro. Mas é legal a gente pensar nessas coisas porque fazem a gente refletir sobre tudo na vida. E por mais que a publicidade tenha sido criada em relação a uso e consumo, as pessoas pararam.
as empresas, né? Pararam de pensar nas pessoas para vender. E aí foi quando ele caiu em si. Ele estava tão preocupado em no que o BK estava fazendo, que ele estava retribuindo ações e devolvendo na mesma moeda e sendo um Mac 2.0 pós-BK. E ele percebeu que o que fazia o BK fazer sucesso não era o que eles vendiam, mas sim para quem eles vendiam. O BK sabia falar com o seu público, ele sabia quem eram, eles sabiam como falavam, eles sabiam como agiam. Então, na hora de aplicar suas ações no dia a dia, era sucesso. Eles tinham seus objetivos e desafios de marketing do dia a dia, de vendas e tal, eu imagino eu, mas o Mac estava tão preocupado no que eles estavam fazendo e como fazer melhor, que eles estavam fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, não estavam usando como referência as estratégias táticas. Será que agora, com essa frase, vocês entenderam a diferença de você pegar algo como referência e copiar alguma coisa? Porque é muito diferente. E eu sei que é muito difícil pensar. Como é que eu uso isso como referência e não como... É muito difícil. Mas se existe uma fórmula, não mágica, mas uma fórmula para isso acontecer, eu diria que é ver várias efeitos. É por isso que no brainstorming, a gente joga várias coisas, incluindo a que a gente considera idiota, irrelevante, bobo. Porque do bobo vai surgir um inovador. Não necessariamente o bobo em si. Mas, por exemplo, quando você faz uma lista de 10 nomes, você vai ter um fim. Aí você faz 10 possibilidades. 5 feminino, 5 masculino, não sei. E 3 neutros, 3 nomes neutros, né? Que dá pra ser tanto de menino como de menina e tal. Quando você faz esse tipo de coisa, você coloca ali várias variações. Enquanto você lê, ou enquanto você escreve, ou enquanto você mostra para alguém, e o brainstorm geralmente é esse conjunto de ações que eu acabei de descrever, você acaba é, fazendo o seu cérebro trabalhar. Então, por exemplo, quando você coloca em leitura, você começa a colocar, pô, esse aqui já não soa tão legal. Pô, mas quando eu for dar bronca no meu filho, se eu chamar fulano, não vai soar muito bom, muito legal, não gostei. Ai, mas quando eu tava na escola, tinha um colega que tinha um apelido tal, porque o nome dele era tal. Então, o seu cérebro vai pensando e vai te levando para outros lugares. E de repente você descobre coisas novas. De repente, um nome que você já tinha ouvido falar muito tempo atrás e tinha esquecido, e aí você acha interessante trazer. E é assim para tudo na vida. Então, você quer abrir um negócio, você quer criar uma campanha nova, você quer, enfim, são tantas possibilidades que é possível. Coloca isso no papel e coloca isso em xeque também, que aí você vai ver. E aí foi isso que o João Branco viu no Mac, né? Fez no Mac. Ele caiu em si, viu que ele estava prestando atenção demais no seu concorrente e esquecendo o principal, para quem eu vendo, quem consome o Mac. O Mac, ele é a única opção ou a primeira opção de quem? E quando ele aprendeu que a geração Millennial, que é a fã número 1 do Mac, ela é uma geração fidelizada, ela é uma geração tradicionalista, então a tradição fala muito mais alto. Quando ele entendeu isso, fez um boom na cabeça dele e a gente vê o que a gente tem hoje. O Mac da Paulista, que é o Mac 1000, ser chamado de Mac, MEQUI. Então, é como se fala. São coisas que você só sabe, só aprende, só percebe quando você olha para o seu consumidor, quando você olha para o seu cliente. E esse foi o ponto de partida que eu achei fantástico. Ele deu um exemplo na palestra sobre também como prestar atenção no seu cliente, que não é uma coisa muito difícil. Hoje, com as redes sociais, você tem métodos de pesquisa, você tem como, né, as enquetes, as perguntas, tem como você saber a opinião do seu público. Mas, por mais superficial que isso pareça e não é, além de ser uma forma de você conseguir fazer essa capitalização do que o seu público pensa, as redes sociais vai estar muito presente nisso, os comentários que acontecem no seu perfil e afins. Você tem loja física, você percebe o seu cliente ali. Então, por exemplo, ele contou uma história de uma menina que tinha câncer. Eu vou resumir muito, tá? E essa menina foi no MEC, pós o último dia de quimioterapia, a última quimioterapia que ela teve. E aí o pai dela perguntou se ela tinha
Se ela tava com fome, ela falou, tô com fome de Mac. A menina tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, eu acho, ou menos. E aí a menina foi toda feliz, só que chegando lá, tinha algumas restrições, né? Porque às vezes quem faz químio fica restrito a alguns alimentos. Então ele chegou na moça do atendente e falou algumas coisas bem específicas, tipo, minha filha tem câncer, ele passou no drive-thru, né? Será que tem como você fazer um lanche assim, assim, assado? Tipo, era muito restrito. Eu não lembro agora como era ao certo, mas eu lembro que era tipo assim, é como se pedisse um hambúrguer sem carne, tipo uma coisa assim. Mas era uma coisa bem simples que ele pediu. E aí, acabou que quando chegaram no final, eles deram o lanche, deram um brinquedo do McLanche Feliz que ele nem tinha solicitado, que ele nem tinha pedido. E a moça foi super gentil, simpática, desejou melhoras, falou que estava feliz por ela estar encerrando esse tratamento, que esperava que ela ficasse bem, tal, não sei o que lá. Esse pai fez um vídeo. A menina estava, depois disso, ela chegou a passar um pouco mal, mas chegando em casa, ela ficou muito feliz, ela ficou muito grata por tudo aquilo, comeu o lanche como se fosse o melhor lanche da vida dela. E ela acabou, ele gravou tudo isso, gravou o depoimento da menina, ele mostra o vídeo, inclusive, durante a palestra, e ali ele fala: Isso aqui emociona, porque isso aqui é real. É o cliente falando sobre a sua própria experiência. O valor disso é inestimável. Não importa quantos lanches ele vendeu para esse pai. O que importa é o valor que a marca agregou a ela mesma na missão e visão valores dela, que talvez nem estava incluso lá, mas que aquela funcionária daquela loja que ele foi atendido cumpriu. Então, façam isso no dia a dia de vocês. Pensem nisso no dia a dia de vocês. E quando a gente falar em concorrência, vejam o que eles estão fazendo, porque é importante você saber. Mas não repliquem o que eles estão fazendo. Até porque o que funciona para eles pode não funcionar para vocês. Eu já cansei de falar isso aqui, hein? Pessoas são diferentes e marcas são diferentes. Até porque as marcas são criadas por pessoas. Então, se você não é igual a todo mundo, como já dizia sua mãe, por que que sua marca vai ser? Cuidado. Cuidado com isso que eu tenho que viralizar a todo custo para fazer sucesso. Eu tenho que plantar bananeira para fazer sucesso. Plantar bananeira para ter funcionado para o seu concorrente. Para você, pode fazer sentido fazer uma estrelinha. Então, cuidado. Vejam, fiquem de olho. Arrisquem uma coisa de referência ou outra, mas cuidado. Cópia é uma coisa muito séria e pode se tornar contra você, inclusive. Se você já tem o cliente, ele já te escolheu. Agora, como fidelizar? Você fideliza pelos valores do cliente. Então, prestem atenção no que eles desejam, no que eles querem. As pessoas têm o costume de falar que na publicidade a gente vende status, né? Então, é sobre ter um iPhone. É porque um iPhone é símbolo de status. Às vezes a pessoa nem sabe mexer. Eu lembro que quando criança eu ouvia muito isso, quando adolescente. Que eu nunca poderia ter um iPhone porque eu não saberia usar. É igual a pessoa tem um avião e não sabe pilotar. Gente, tudo nessa vida se aprende. Tudo. Aparelhos, alguma experiência de vida, algum exercício, não importa. Qualquer prática na vida é questão de aprender. E claro, questão de querer também aprender. Se você não quiser, não tem quem discuta. Mas o que eu quero dizer com isso é você está fazendo o essencial para o seu cliente? Porque às vezes você já entrou no modo automático. A pessoa entra, você pergunta se a pessoa precisa de ajuda, aí a pessoa diz que não, vai embora. Aí a outra vem, você faz a mesma coisa, aí essa pessoa compra, aí você agradece, volta sempre, vai embora. Não tá faltando nada. Eu já dei um episódio aqui, eu já falei sobre você tentar fazer diferença com coisas que às vezes monetariamente nem faz diferença. Então, você colocar um cheirinho na sua loja diferenciado, você dá um brinde. Gente, você compra na Shopee da vida. 1.000 xuxinhas de cabelo, já resolve. 1.000 tic-tacs. É tipo assim, sei lá, às vezes você paga 20, R$ 30 e é 200, 300 itens. Que você dá lá de brinde da diferença. As pessoas amam brinde. Amam. Eu comprei numa papelaria da Shopee que veio isso aqui. É clipe com pompom. Eu mal uso clipe, mas eu amei. Amei. Fora que eles deram também balinha, deram um monte de coisa. Então, assim, não sejam mesquinhos.
Ai, Priscila, é muito fácil para você falar porque não é você que gasta com essas coisas. Gente, eu também sou empreendedora. Eu sei o custo que tem dar um. Eu dou um kit de boas-vindas para os meus clientes, que eu já compartilhei uma vez, inclusive, no meu Instagram, há uns anos atrás que eu fiz. Não foi barato, mas também não foi uma grande fortuna. E olha que bacana você comprar uma coisa, você fechar um serviço e receber um presente. Presente útil. No meu kit eu dou um caderno, um lápis, uma caneta. é, Tinha também um calendário, mas né, não tá valendo mais, porque ele já é antigo. Mas olha que bacana. A pessoa já vai ganhar um lugar para fazer anotações. Ai, Priscila, manual, eles não. Hoje em dia a galera anota tudo pelo celular. Beleza, a pessoa pode pegar o caderninho e deixar para anotação de telefone. É opcional e útil para o que você quiser aplicar na sua vida, porque todo mundo, tudo bem que hoje em dia ninguém mais tem telefone fixo e precisava colocar um bloco de notas do lado para anotar recado, né? Mas todo mundo precisa de um caderno pela casa para qualquer coisinha. Caderno, bloquinho de notas, qualquer coisa. Porque às vezes uma anotação rápida é ali que você faz. Então, assim, pensem com carinho no que a concorrência está fazendo, mas também pensem com muito mais carinho e estrategicamente em como vocês vão aplicar isso no negócio de vocês. Estou ficando um pouco repetitiva sobre, né, cópia e referência, mas eu acho que isso faz muita diferença. E agora fiquem atentos ao número de vendas, porque ele está ligado às ações que vocês fazem de remarketing. As pessoas tendem muito a se preocupar, as marcas, né, principalmente, tem muito preocupação em adquirir novos clientes, novos leads, mas e os que vocês já conquistaram? Quais ações vocês usam para fidelizar esse cliente? Se aconteceu algo de errado ou não, tá? Vamos contar que deu tudo certo. Você fez tudo o que você devia fazer, seguiu a regrinha ali, foi tudo bacana, tudo legal, ok. E depois? Só mandou um e-mail de obrigada por nos escolherem? Tipo, bacana, legal. Mas o que que você faz para essa pessoa voltar? Você dá um cashback? Você dá um cupom de desconto para uma segunda compra? Você dá um brinde? Acho que o melhor remarketing que pode ter é um cashback e um cupom de desconto para a próxima compra. E se você quiser avaliar aquilo melhor né, com data de validade e tal. Tem muita loja física, inclusive, aplicando isso. O que eu acho um pouco. Me incomoda um pouco. Porque na loja física, geralmente eles te obrigam a você fazer essa recompra na loja física. Isso me incomoda um pouco. Eu acho que se você deixar aberto para compre nas nossas lojas físicas online, é outra coisa. Vai me incentivar a comprar mais. Agora, só de pensar que eu vou ter que sair de casa para ir ali, se eu tiver um compromisso, ok. Tipo a roupa, eu comprei umas calcinhas lá na Hope, amei. E aí eles falaram que eu tinha um cashback lá para usar. Eu falei, pô, todo final de ano eu compro calcinha nova, né? Então, pra virada do ano, vou lá comprar. Acabou que ano passado não consegui ir. Perdi o cashback. E eu tô um pouquinho frustrada. Eu poderia, como cliente, tá? Não por, não por não ter comprado a calcinha lá. Eu poderia, por exemplo, já que eu não pude sair de casa na época, eu tava recebendo visita, etc. Eu poderia, por exemplo, ter comprado online e ter usado o cashback. Eles perderam uma venda. Então pensem com carinho, porque quando você faz uma recompra, e, gente, dá pra fazer recompra em tudo. Manicure e pedicure, por exemplo, faz muito. Se você fechar o pacote mensal, você paga um desconto muito legal e você já tá pago lá toda semana sua unha feita. Isso é muito legal. Isso é muito diferenciado. Você não vai encontrar em qualquer lugar. E nem todo mundo faz. É uma ação simples de um atendimento ao consumidor que nem toda manicure faz. Então, olha como é diferente e ao mesmo tempo fácil de conquistar o seu cliente. É só mexer no bolso dele, só fazer um agrado. Se pagar no Pix é mais barato, tem um desconto de 5%. Um desconto de 5% não é nada. Mas dependendo do valor que você entrega,
Olha, se você fechar comigo, falando em manicure, né? Se você fechar comigo um pacote de um mês inteiro, ao invés da unha sair por, sei lá, R$ 60, sai a 55 cada. A gente tá falando de 3 semanas no mês, ou 4, de você tá economizando R$ 15. R$ 5 num valor isolado pode parecer pouco, mas no montante se transforma em muito. Então, gente, que fique essa dica. Espero que vocês tenham gostado. Concorrência é muito importante você prestar atenção, mas não fazer uma cópia, porque senão vai se tornar mais do mesmo e é o que a gente está cansado de ver em tudo hoje em dia. Então, cuidado, prestem atenção e façam direitinho. Ok? Tô muito feliz de ter voltado. Eu espero que vocês tenham gostado. Me aguardem, porque voltaremos com muitas novidades, muita gente nova também. E muito tema relevante e importante que eu acho muito legal. Beleza? Um cheiro da Pri!